Eu só sou a questionadora do rolê, eu e Pedro Duran, porque nós estamos aqui com a Heloísa Pereira, meteorologista, que vai explicar para a gente o que esperar dessa tempestade que está chegando. Primeiramente, bem-vinda, Heloísa. Muito obrigada, Elisa, Pedro, a todos que estão em casa. É um prazer estar aqui com vocês de novo para comentar sobre os destaques da previsão. Eu imagino a quantidade de mensagens que os amigos ficam te mandando. Elô, é verdade, mas quantos quilômetros por hora, né? Eles querem saber tudo já para se preparar. Alguma coisa parecida com o que ocorreu na semana passada? O que a previsão nos mostra? Elisa, assim, na semana passada, em termos, vamos pensar na configuração que a gente tinha, né? Um dia muito quente, muito marcado por temperaturas que em todo o estado de São Paulo passavam facilmente dos 30 graus. Muito abafado também. Exatamente, fazia muito tempo que não chovia, né, Elisa? Fazia muito tempo que a gente não tinha uma robustez ali na chuva no estado de São Paulo. E aí, o que se formou na atmosfera foi uma situação de você ter uma baixa pressão se aprofundando, atravessando o centro-sul do Brasil, formando depois, né, uma frente lá no oceano. Então, em termos de sinótica, né, de meteorologia, temos sistemas parecidos sim. Nesse momento, tem uma área de baixa pressão na altura do Paraguai que está se aprofundando, está ganhando força. E esse calorão agora da tarde é como se fosse um combustível a mais para essa baixa pressão se aprofundar. Ela vai atravessar de novo o centro-sul, já temos uma frente fria na costa. Ah, já tem? Já temos. Se vocês quiserem colocar o mapinha que eu trouxe de chuva acumulada... Amamos mapas. Aqui eu não sei, os professores de geografia devem dizer assim, esses meus alunos, porque a gente ama o mapa, né? É mais fácil mostrar onde que ela já está e onde que ela vai atuar nos próximos dias. Posso me aproximar aqui? Por favor, Tudo bem? Heloísa, assim, sinta-se à vontade. Pode abrir a geladeira, sentar no sofá, fica à vontade. Sinta-se em casa. Bom, a gente vê nesse mapa, Elisa, um acumulado total previsto por um modelo americano. Eu sempre brinco, né, que tem muitos modelos fazendo previsão, então, obviamente, a Defesa Civil do Estado de São Paulo está de olho em todos. É bom a gente ter, sim, em mente todos os alertas da Defesa Civil. Mas hoje, para ilustrar para vocês esse cenário, eu trouxe a visão de um modelo americano. E aí dá para ver essa faixa de precipitação mais expressiva aqui na altura do oceano, é onde a gente já tem uma frente fria atuando e vamos ter o reforço de uma baixa pressão nos próximos dias. Então, o que acontece, Elisa? Na tarde de hoje, aquela baixa pressão que está aqui na altura do Paraguai, ela vai aprofundando, vai ganhando força, vai trazer pancadas de chuva mais fortes, principalmente para o oeste do estado de São Paulo. Então, pessoal que está na região de Jales, Presidente Prudente, norte de São Paulo, Ribeirão Preto. Ela falou sem saber. É a cidade onde o nosso editor-chefe nasceu. Puxa vida! Daniel Pereira. Acertei na mosca. Tem uma estátua de Jales, mas a estátua vai ser derrubada com vento ou o vento vai ser... Pois é, não, a gente não pode fazer essas predições se a estátua está ali bem fixada ou não, mas ventos de mais de 50, 60 km por hora podem atingir a região de Jales. Ou seja, e eu Daniel, não é o final de semana para visitar a família. Isso, não vai, Fica em São Paulo, traz todo mundo para cá. Eu falei da cidade, Elisa, porque eu sempre lembro, né, dos boletins meteorológicos, é uma das últimas cidades antes de terminar o estado, né? É uma divisa ali com Goiás, com o estado de Mato Grosso do Sul, então ficou na minha cabeça. Não foi de propósito, tá? Não tô... Maravilhosa. Vem pra conversa também, Pedro Duran, enquanto a Heloísa nos explica o mapa. Fiquei curioso para saber, Elisa, o que é esse pontinho vermelho ali? Ali já é Minas Gerais, né? Perfeito. São Paulo acaba ali, ali deve estar mais ou menos perto de Araxá, mas onde o pontinho Uberlândia. vermelho? Ali, ó, o Aqui, pontinho ó. vermelho no meio do mapa? Isso. Esse mais escurinho é o que isso? Exato. Pedro, então, na escala, a gente, conforme evolui, né, essa baixa pressão que vai se formar, vai juntar aqui com a frente fria na costa, a gente vai ter o que a gente chama de canalização da umidade. É uma das primeiras vezes, uma das primeiras formações que a gente tem um grande aglomerado de nebulosidade sendo previsto para as áreas centrais. E aí, São Paulo, a Defesa Civil vem alertando para esses volumes muito elevados. Isso pode ocorrer principalmente entre a região de Ribeirão Preto, norte paulista como um todo. Essas áreas, a grande maioria dos modelos está dando um baita alerta para chuva acima de 100 milímetros. Isso é muito? 100 milímetros é muito? Depende em quanto tempo vai cair, né, Elisa? A gente está falando que no sábado, boa parte dessa chuva já vai cair. Então, 100 milímetros num curto período de tempo pode significar problema para algumas áreas, sim, tá? 100 milímetros é aquela conta de 100 litros de água por metro quadrado. Por metro quadrado. Agora... Imagina 100 litros de água, um metro quadrado é isso aqui, mais ou menos, coisa, né? 100 litros água, de água nesse espaço é muita coisa. Agora, bueiro para escoar tudo isso. Esperamos que os bueiros não estejam entupidos, né? Estejam já limpos
É complicado que chega essa época, eles estão, né, mais sujos. A fiação ressecada também, as árvores ressecadas, o vento vem e ele não derruba uma árvore numa condição normal, né? Ele derruba um galho ressecado, todo com problema, ainda mais que a gente teve mais de 12 meses de calor acima da média e chuva abaixo, né? Ah, então você tem uma condição diferente também, que aumenta o tamanho, a possibilidade de problema. Com certeza, esse ressecamento que acontece nos fios, que a gente vê na fiação, nas árvores, e isso pode agravar um pouco a situação. Agora, aqui, Elisa, eu queria dar atenção para o que o Pedro está falando desse pontinho vermelho. Esse volume acima de 100 passa a ser a faixa em roxo. Acima de 150 passa a ser essa coloração avermelhada que o Pedro falou. Então, pontos isolados do estado do Rio de Janeiro, dessa área mais central do estado de Minas, alguns pontos do sul de Goiás, essas áreas é que até a próxima segunda-feira estão na rota de chuva acima de 150 milímetros. E isso vai acontecer, Elisa, justamente nesse contexto que a gente está comentando, né? Um cenário de tempo mais seco, mais quente, que predominou ao longo dos últimos meses, e agora essa chuva vem para cair toda no final de semana. Então, assim, o estado de São Paulo, ainda bem, como você já bem havia comentado, que não é a mesma previsão extrema da vez passada. Então a gente pode reduzir a preocupação, né? Ficar um pouquinho assim. Um pouquinho, porque nessa sexta-feira, por exemplo, eu estava acompanhando os modelos, é claro que eles mudam muito, é claro que varia muito, mas, por exemplo, até o final da sexta-feira, porque a gente acordou com o dia nublado, um pouquinho, uma temperatura aí na faixa, hoje, né? Estava vendo aqui no meu relógio, 22 graus, ainda não começou a disparar muito, a gente pode chegar a 28, 30 graus. Vamos ter algumas áreas de instabilidade se desenvolvendo na Grande São Paulo, mas os modelos não estão mostrando um volume super expressivo. Aí, ao longo do sábado, quando já tiver resfriado um pouco mais, porque veio à noite, quando já tiver o vento de sul já tiver entrado, aí a chuva vai começar a ganhar um pouquinho mais de corpo e é ao longo do sábado que ela vai se distribuir. Então, assim, claro, tem modelos prevendo ventos acima de 50 km por hora, conforme essas chuvas estiverem se formando, e também volumes acima de 40, 50 milímetros. Então, assim, potencialmente, vamos acompanhar, obviamente, se a Defesa Civil vê no radar, está chegando uma grande estabilidade, não saia de casa, obedeça, né? Eles estão de olho nessa condição que eles chamam de nowcasting, né? A gente toda hora não está abrindo uma imagem de radar e vendo onde que estão as nuvens, né? O pessoal da Defesa Civil está lá, de prontidão, fazendo o nowcasting deles, que é olhar todos esses mapas minuto a minuto. Então, é super importante que a gente dê atenção e fique de olho. Mas, pelo menos, né, vamos ter essa esperança de que a previsão ela está um pouco mais branda, assim, para boa parte do estado de São Paulo.